Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, no domingo passado nós ouvimos o Evangelho em que nosso Senhor é encontrado no templo depois de ficar 3 dias perdido. É propriamente o domingo da Sagrada Família. Mas nós continuamos a meditar esse mistério da família, esse mistério do casamento, porque no Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, nós vemos nosso Senhor ir a uma festa de casamento. O Evangelho diz que a mãe de Jesus foi convidada, Nossa Senhora, e foi convidado também Jesus e os seus discípulos foram junto. Nosso Senhor, não há uma passagem no Evangelho clara onde Jesus institui o matrimônio como sacramento. Não há uma passagem específica onde nós podemos nos apoiar e dizer essa é a passagem na qual está instituído o matrimônio do sacramento, o sacramento do matrimônio. Diferente da Eucaristia, por exemplo, quando Jesus institui a Eucaristia é muito claro, quando ele institui o batismo é muito claro, mas existem outros sacramentos, a penitência é muito claro, mas há outros sacramentos, o matrimônio, a extrema-unção, o crisma, em que não se tem uma clara evidência nos evangelhos. Alguns já ficam um pouco mais claro nos Atos dos Apóstolos, outros, por exemplo, o sacramento da unção dos enfermos, da extrema-unção, é muito claro na carta de São Tiago: há algum doente entre vós, chame os padres da igreja, eles ungirão o doente e rezarão por ele, se estiver em pecado, receberá o perdão de suas faltas, e por aí vai. Então a gente já vê os apóstolos praticarem o sacramento da unção dos enfermos, da extrema-unção, mas nós não vemos uma instituição formal, e não é necessário. A nossa fé não é baseada só na Sagrada Escritura, nós também cremos naquilo que a tradição apostólica nos legou. E o matrimônio, e a unção dos enfermos, a extrema-unção, a crisma, são sacramentos legados pelos apóstolos como vindos de Jesus Cristo. E está tudo bem, isso não abala em nada a nossa fé. Mas existem atos no Evangelho em que Jesus santifica. Por exemplo, ele santifica, os padres da igreja entendem assim, ele dá força para as águas quando ele vai ser batizado no Rio Jordão. Não que ele recebe a graça, ele é o autor da graça, ele é a própria graça. Mas ele dá a graça, ele dá a força, a eficácia às águas, para que elas possam transmitir a graça de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus vai a uma festa de casamento. E ele, pela sua presença nessa festa de casamento, ele santifica essa festa. Ele testemunha como sendo bom. É bom na natureza humana o casamento. É boa para a espécie humana essa instituição natural que é o casamento, o matrimônio. Isso é bom, não é ruim. E por isso Jesus santifica com a sua presença. Assim como a gente pode sempre tirar um lado mais espiritual também, mas há um lado muito concreto. Jesus, quando transforma água em vinho, santifica o vinho. Diz que é bom, não é ruim necessariamente. O uso exagerado, o uso errado, isso sim pode ser ruim. O vinho é sinal da alegria. Nosso Senhor santifica com a sua presença, o seu ato, esses 2 elementos. O matrimônio e o vinho, que é símbolo da alegria. O matrimônio, Jesus santifica o matrimônio. É bom o matrimônio. Por que o matrimônio é bom? Porque ele é uma instituição divina na natureza humana. Foi Deus quem criou o matrimônio. Quem inventou o casamento? Foi Deus. Quem inventou o matrimônio? Foi Deus, o próprio Criador. Foi o próprio Criador. Sobretudo quando ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí ele cria Adão. E Adão recebe como missão nomear todos os animais criados nos outros dias anteriores. E um por um dos animais se apresenta diante de Adão. E ele nomeia, um por um. E depois, no fim do dia, ele reclama a Deus, dizendo: Senhor, entre todos os criados eu não achei nenhum que fosse semelhante a mim. Adão percebe que ele tem necessidade de algo que lhe seja companheira, de alguém que lhe seja igual. E, sobretudo, o que essa passagem quer dizer é que Adão sente necessidade de ser completado. Ele tem nele um corpo que precisa completar e ser completado. Ele tem, se a gente aprofunda mais isso a todas as instâncias humanas, ele tem um psicológico masculino que precisa ser completado.
e que precisa completar. Ele tem um corpo masculino, ele é homem e precisa ser completado e completar. Ele tem uma missão que é cuidar, mas ele precisa cuidar de alguém. Ele precisa ser completado até na sua própria missão humana. E aí vem a beleza da criação. Deus cria a mulher, Eva, diz o recito, e Deus cria Eva da costela de Adão. Nós sabemos bem, nós não precisamos interpretar o Gênesis de maneira literalista, ou seja, ao último pé da letra. Nós devemos interpretar, sim, de maneira literal. Há um sentido verdadeiro, literal, na transmissão. Agora, se foi realmente da costela, se Adão realmente dormiu, isso pode ser ou pode não ser. Assim como são 6 dias, por exemplo. Deus criou o mundo em 6 dias, pode ser. 6 dias como nós concebemos, 24 horas, sim. Mas o sol só foi criado no terceiro, então fica aquele, como é que nós contamos os dias anteriores, em 24 horas. Porque é um sentido literalista, que não precisa ser seguido ao pé da letra, e é um sentido literal, esse sim precisa ser seguido. Qual é o sentido literal na criação de Eva? É que o recito diz o quê? Eva foi retirada da costela de Adão. O que isso significa? O que isso ensina? Que Eva foi dada a Adão como companheira. Do mesmo lado, está do lado de Adão. Não é nem de um órgão superior, porque a mulher não é mais do que o homem, e nem de um órgão inferior, porque a mulher não é inferior ao homem. Homem e mulher, em natureza, são iguais diante de Deus. Nenhum é mais e nenhum é menos. Essa é a doutrina, é nisso que nós cremos. Em dignidade, em natureza, homem e mulher são têm exatamente o mesmo valor diante de Deus, é claro. Mas um é o homem, outro é a mulher. Por isso o recito diz, façamos o homem conforme a nossa semelhança. E Deus fez o homem à sua imagem, se referindo à criação de Adão. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, para marcar, a natureza é semelhante a Deus. São o mesmo diante de Deus, têm a mesma dignidade. Mas homem e mulher os criou. Um é o homem, outra é a mulher. Existe uma missão masculina e uma missão feminina. Existe um plano, uma função específica do homem e uma função específica da mulher. Existe um psicológico, a gente pode falar masculino e outro feminino. E existe um corpo que é masculino e um corpo que é feminino. E há uma beleza nisso tudo, porque eles são diferentes. O homem é, embora essencialmente iguais em natureza, não tem diferença nenhuma, eles são diferentes em todo o resto. O corpo, o psicológico, a função, tudo é diferente. E é uma beleza enorme nessa diferença, porque não é uma diferença defeituosa. Ela é defeituosa se ela não se complementa, se ela não é capaz de complementar. Mas é uma diferença que quando se une, produz uma perfeição maior. No caso, por exemplo, do corpo, quando os corpos diferentes se unem, produzem a vida, é uma maravilha. Dessa diferença que poderia ser defeito, ela se torna complementariedade e nasce uma perfeição maior. Deus é o autor do casamento. Por quê? Porque Deus fez o homem diferente da mulher. Porque Ele fez um corpo diferente nos dois, com funções específicas, e a gente pode tentar, de maneira artificial, suprimir essa diferença, e nunca vai ser possível, porque Deus quis essencialmente diferente esses corpos. Deus fez eles diferentes para uma função específica, complementar e gerar uma perfeição muito maior a partir dessa diferença. Já pararam para pensar que nunca houve, desde a Revolução Francesa até aqui, nunca houve sociedade que gritasse tanto igualdade, 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 sociedade que gritasse tanto por respeito às diferenças, é isso a sociedade hoje, é diferente, tem que respeitar a diferença, e não tem sociedade que detesta mais a diferença entre um homem e uma mulher do que a nossa sociedade. A tal ponto que toda a luta, toda a agenda ideológica sexista é justamente para diminuir, diferenciar a diferença entre um homem e uma mulher. Ora, não somos a sociedade da diferença? Por que detestar tanto essa diferença? Porque é uma diferença divina. Deus quis essa diferença. Diante de Deus não tem o conceito de igualdade, liberdade e fraternidade. Esse conceito ideológico de igualdade não existe na mente de Deus. O Criador nos fez diferentes. Existe uma diferença natural e divina para o homem e para uma mulher. E aí é muito bonito, porque quando essas diferenças se encontram, elas não geram defeitos. A diferença, uma mulher é diferente do homem e por isso a mulher não é defeituosa. O homem é diferente da mulher e nem por isso ele é defeituoso. A diferença não é um defeito nesse caso. Ela é uma complementariedade. É todo o segredo do namoro.
Para que serve o namoro? É o tempo racional de eu descobrir se a diferença do outro é capaz de me complementar e se a minha diferença é capaz de complementar o outro. Por isso o namoro tem que ser um tempo muito racional. O perigo de misturar muitas paixões no namoro é que a gente acaba maquiando essa busca racional por alguém que deve me complementar e eu tenho que ser capaz de complementar. Aí a gente coloca um prazerzinho, e diz, não faz mal, a gente não é muito compatível nos princípios, nisso, naquilo, mas prazer tem, mas me faz bem. E aí vem todo o problema, porque esse prazerzinho vai demorar 5, 10, 15 anos e não vai mais ter prazerzinho. E aí vai acabar. E aí se colocou num problema terrível. Enfim, essa instituição, o matrimônio é uma instituição natural. É quisto por Deus. Como Deus instituiu o matrimônio? Fazendo o homem diferente da mulher, fazendo o homem para completar e ser completado, fazendo a mulher para completar e ser completada. E uma das coisas que nós devemos lembrar nessa festa de hoje é que hoje isso se tornou um combate. Isso se tornou uma verdadeira motivo de defesa. Nós temos que defender isso. A sociedade hoje ataca essa instituição, que não é uma instituição humana. Vejam, é uma instituição divina, essa é a beleza do matrimônio. É uma instituição natural, divina. Deus criou assim, Deus fez assim, Deus quis assim. Quando nós lutamos contra o matrimônio, contra a santidade dessa instituição, seja da maneira que for, as ideologias, as leis, aquilo que for, quando se luta contra essa instituição, não se está lutando contra conveniências humanas, mas é contra a lei de Deus. É contra uma instituição de Deus. Toda essa luta que a sociedade hoje arma em cima da moral natural, não é contra convenções humanas, é contra a lei de Deus. E nós temos que defender, porque Deus fez a família para ser a célula da sociedade. O casamento é a célula da sociedade. Às vezes a gente ouve alguém dizer, não, mas hoje, sobretudo, é a figura masculina que é atacada e tudo mais. Depois é a figura, outro diz, é a figura feminina que é atacada. Tudo é atacado. A figura masculina, a paternidade é atacada. A figura feminina é atacada. A maternidade é atacada. Tudo é atacado. Porque se o demônio sabe bem, se o homem é burro e não sabe, o demônio ele sabe bem. Se eu ataco o casamento, se eu destruo essa célula base da sociedade, toda a sociedade desanda. Tudo desanda. Então cabe a todos nós esse esforço por defender essa sociedade, essa instituição divina, o matrimônio, o casamento, que Jesus santificou com a sua presença. O matrimônio é a célula mãe da sociedade. Se você destruiu o matrimônio, você destruiu a sociedade. Pode até ser que não as nossas famílias individualmente falando, mas é destruir, é colocar em perigo toda a sociedade. E eu sei que no nosso apostolado, e agora uma aplicação um pouco mais prática para as nossas famílias, essa é a doutrina sobre a instituição natural do matrimônio. E no nosso apostolado nós temos famílias, nós todos viemos de família. As pessoas dizem, por que o padre fala de família se ele não casa? Eu não nasci de um repolho, eu tenho mãe, tenho pai e tenho família, também vivo numa família. Os senhores são de alguma maneira a minha família, então sou também uma espécie de pai, os senhores me chamam assim, padre, pai. Né? E quando as coisas não vão bem no casamento, geralmente é o padre que a gente recorre. E a experiência vai mostrando e vai ensinando tantas coisas. E eu sei que aqui nós temos várias facetas, todos nós temos família de alguma maneira. E vale a pena nessa festa, onde nós lembramos a santificação do matrimônio, lembrar algumas palavras de conforto para o nosso matrimônio ou para a nossa família. Primeiro, existem famílias que não têm filhos, que casaram, estão há anos, uns mais, outros menos, e ainda não têm filhos. E para muitas dessas famílias, a gente sabe, isso é um espinho na carne, isso dói. E o que a gente pode dizer quando a gente pensa em casamento e em famílias que ainda não têm filhos? Pois bendito seja Deus. Bendito seja Deus na sua vontade, no Deus que sabe o tempo certo para cada coisa. O tempo que nós gostaríamos, às vezes, que fosse imediato de um jeito, pois bem, para Deus não necessariamente é assim. Deus sabe o momento exato, Deus sabe a melhor hora em que Ele pode nos confiar esse dom.
se no nosso meio, na nossa família, ainda não ressoam as risadas de uma criança, que jamais desanimemos, jamais. O próprio Senhor Jesus, quando ainda pequeno na sua infância, ele não teve uma grande multidão de crianças ao seu redor. Ele não tinha irmãos. Então, o Senhor sabe a hora, se e como e quando Ele vai querer confiá-los. O que nós precisamos fazer? Ser muito realistas. Hoje, se eu não tenho filho, mas eu tenho meu esposo, hoje, se eu não tenho filho, mas eu tenho a minha esposa, pois a vontade de Deus é que eu me santifique assim, para o meu marido e para a minha esposa. É isso que vai formar, é isso que vai forjar aquilo que, se no momento adequado Deus quiser nos mandar um filho, nós tenhamos força para educar como deve ser. Tudo é providência. Sabe qual que é o problema? É que a maior parte de nós pensa que providência de Deus quer dizer assim, eu vou dar o que é bom. Providência quer dizer dispor as coisas para que elas aconteçam segundo o plano de Deus. Às vezes é bom, às vezes não é. Às vezes é fácil e às vezes dói muito. Então, confiemos em Deus, Ele sabe o melhor momento. O outro lado, há famílias que têm muitos filhos, famílias numerosas. E o que a gente pode dizer às famílias que têm muitos filhos? A primeira palavra é paciência, coragem, força, ânimo, né? Muita alegria, paz e bastante trabalho. Como é bonita uma família fecunda. Não é bonito a gente chegar num jardim bem cuidado e ver as flores todas nascidas? Não é bonito você olhar para uma árvore de frutos e vê-la repleta de frutos? É a mesma coisa o jardim de uma família. Olhar, os filhos nunca são um problema. Um filho nunca é feio ter um filho a mais. Ah, mas o que vão dizer? Deixa o mundo falar. Deixa que as pessoas digam. Cumpra a vontade de Deus na vida. Deus, quem instituiu o matrimônio? Foi Deus. Quem ordenou a finalidade do ato conjugal? Foi Deus. Então se abra a essa vontade de Deus. Se quiser praticar isso, que se abra à vontade de Deus no âmbito do matrimônio, no casamento. E filho nunca é feio. É como uma árvore carregada. Diz, inclusive, o Salmo. A tua esposa será parreira bem fecunda em tua casa. Felizes os filhos de um casal de esposos jovens, diz o Salmo. Diz o Salmo. Eles são como flechas que um guerreiro tem na mão. Felizes os pais que conseguem assim abastecer a sua aljava. É uma beleza. É uma beleza. Nunca é um problema. Toda criança que Deus nos envia é um dom precioso. É um presente que Deus concede ao lar. Mesmo nas dificuldades, mesmo nos desafios, quando tudo parece ser contrário, o cansaço, a condição financeira, a dificuldade da vida presente, mesmo nesses momentos, o filho é sempre um dom. E a gente tem que repetir muitas e muitas vezes em família, nesse caso, aquela resposta, aquele salmo que vem de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada falta para quem se deixa guiar por Deus. Cumprir a lei de Deus dentro do matrimônio, no ato conjugal, é se deixar guiar por Deus. Nada falta para quem deixa se guiar por Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todo filho é uma bênção, o que não quer dizer que o pai... As bênçãos são lindas, não precisa soltar a bênção para deixar ela correr na igreja também. Não precisa deixar a sua bênção incomodar todo mundo. Você tem que educar, tem que ensinar, é óbvio, claro. Mas filho é uma bênção. E muitas pessoas evitam filhos pensando, eu vou evitar problema. Quando na verdade, talvez a solução era aquele filho. Só a nível de exemplo, por exemplo. Mas peguem, por exemplo, os santos que os senhores gostam. Dificilmente era um filho um só. Ou o primeiro. Bom, eu sou o primeiro, espero que hajam muitos santos primeiros também. Mas, Santa Catarina de Sena, ela foi uma das únicas glórias da família dela. A família não era muito boa, para não dizer mais do que isso. E ela foi a glória, Santa Catarina de Sena, a 24ª filha. Às vezes é o 24º a solução da sua família. Nem sempre. A ideia do casamento não é ter muitos filhos. Se nós temos, que maravilha. A ideia do casamento é estar aberto aos filhos. Quantos Deus quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Às vezes querer ter muitos filhos é um plano egoísta da nossa parte também. É quantos Deus quiser, na hora que Ele quiser. Existem famílias, meus caros, que perderam filhos também no nosso apostolado. E quantos corações aflitos
mães e pais tristes que não chegaram a ver o filho ter a luz do dia, perderam na gestação. Com profunda dor vivem esse momento. E aí o que a gente pode dizer? Aquilo que a gente diz na missa, todo dia que a gente reza a missa. Sursum corda, corações ao alto, olhem para cima, olhem para o céu. Né? Os filhos se encontram lá, e nós nos reencontraremos um dia, e a gente tem que entender que essa vida é só um sopro, é só um respiro. Nós todos vamos passar daqui a pouquinho, e nós vamos nos reencontrar, Deus queira, numa felicidade eterna, numa alegria sem fim. A dor de ter perdido um filho nesse mundo, ela é consolada pela alegria do reencontro no céu depois. Deixai vir a mim os pequeninos. A missão do pai é essa e da mãe. Deixai vir a mim os pequeninos. Vocês têm filhos, educam os filhos, conduzem os filhos para o céu. É para isso que existe um pai e uma mãe. Para levá-los à glória de Deus. Pois bem, quanto mais o tempo passa, mais é perigoso que os filhos percam o céu. Mais eles se tornam responsáveis pelas próprias escolhas. O que nos faz ver que um pai e uma mãe católicos que, cheios de uma fé sobrenatural, perderam uma criança, eles não são um fracasso. Não são um fracasso. Perder um filho não é um fracasso, necessariamente. Perder um filho que a gente entrega a Deus com o espírito sobrenatural é sucesso. O pai e uma mãe cumpriram perfeitamente a missão do pai e da mãe, que é conduzir o filho ao céu, que é conduzir o filho a Deus. E ele se encontra na glória, ele está com Deus no céu. Cumpriram perfeitamente. Todas as outras tristezas parecem um nada diante da certeza de que está no céu. Não vi crescer, não vi formar, não vi a faculdade, não vi o casamento. Pois bem, mas viu entrar na glória e vai ver um dia na glória do céu, se a gente merecer essa glória. E muitas famílias atravessam dificuldades. Problemas financeiros, problemas sociais, problemas de relacionamentos internos. E o que a gente tem a dizer a essas famílias? Que não desanimem também. Que diante dos problemas que as famílias estejam passando, digam sempre, como São Paulo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus eu posso tudo. Se eu faço a minha parte, se eu faço o que eu devo, se eu trabalho, se eu tento, se eu luto, eu posso tudo em Deus. Deus só não pode abençoar o nosso erro, o nosso pecado. Mas as dificuldades não são sinal de maldição na nossa vida. Eu posso tudo em Deus. Eu tudo posso no que me fortalece. Deus, as famílias lembrem sempre disso. Deus nunca luta contra uma família. Nunca. Deus sempre luta a favor da sua família. Deus não luta contra o seu filho. Deus não luta contra os seus parentes e familiares. Deus luta do seu lado. Deus luta a sua luta. Deus luta a seu favor. Eu tudo posso no que me fortalece. E por fim, existe o lado da solidão. Às vezes, em família, nós nos sentimos sozinhos. E é verdade que isso existe também. Sozinhos porque, por exemplo, nós estamos sozinhos na fé. Eu me converti, talvez meu esposo não, minha esposa não, meus filhos não, sou só eu. E mais ninguém na minha casa se converteu. E às vezes viver com alguém que não se converteu, que não vive a fé, que está nem aí para Deus, é viver sozinho praticamente. Ou então eu vivo sozinho porque por algum revés da vida, de fato aconteceu uma separação, aconteceu um divórcio ou a viuvez. Por algum revés da vida eu fiquei sozinho e talvez a família que um dia imaginei ter, hoje eu não tenho. Existem famílias, tem mães que têm filhos e não têm marido. Tem maridos que não têm mais as esposas. Tem pais que não sentem os filhos próximos e meio que estão abandonados. E o que a gente pode dizer? Fidelidade. Nada acabou, nada terminou. Fidelidade. Se você se sente sozinho em família, fidelidade. Fidelidade a Deus, em primeiro lugar. Isso não é desculpa para não cumprir os seus deveres religiosos, para você não amar o seu Deus. Ame a Deus. Fidelidade à sua família. Quem você tem ao seu redor? É a sua esposa e só ela? Não tem filhos? Então ame a sua esposa. É o seu marido e só ele? Então viva por ele. Eu só tenho meu filho comigo. Sou pai sozinho, mãe sozinha. Ame seu filho. Reze pelo seu filho. Lute pelo seu filho. Fidelidade a Deus, fidelidade ao próximo que Deus nos confia. Para nenhum de nós, todos nós nos encontramos numa família de alguma maneira. Pois bem,
Quando Deus diz que nós devemos ser santos, para ir para o céu nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, pois o seu próximo é a sua família. E é isso. A minha família são os senhores, meu próximo são vocês. Não adianta eu querer me sacrificar por um outro apostolado, uma paróquia que seja, e não me sacrificar e entregar pelos senhores. São os senhores o meu próximo. Uma esposa que quer se sacrificar pelo marido do outro já é estranho, isso não se faz, mas eu quero passar mais tempo fora de casa, na igreja, rezando, dou mais tempo, atenção para a vida de piedade do que para o meu filho, para o meu marido. Está errado, está errado. Primeiro, o seu próximo, Deus mandou amar o próximo. E o próximo de um marido é a sua esposa, de uma mãe é o seu filho, de uma esposa é o seu marido, são os seus filhos. É assim, é na ordem certa. O Senhor santificou as famílias, o casamento. Que Deus derrame sobre todos nós, as nossas famílias, as suas bênçãos e os seus consolos. Para quem não tem filhos, que o amor divino preencha esse vazio. Para os que têm muitos filhos, que a paciência e a sabedoria de Deus guie cada passo. Para quem sofreu perdas, que o consolo do Senhor envolva os nossos corações. Para todos os que enfrentam dificuldades em família, que a força de Cristo seja o nosso alicerce. Para os que estão sozinhos, que encontrem em Deus e na fidelidade aos seus deveres a força para continuar. E lembremos sempre, meus caros, as famílias são um reflexo do amor de Deus por cada um de nós. E Deus nunca luta contra uma família, mas sempre a favor dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.